Olá, está começando mais um programa Simples Assim aqui da TV Câmara de Tupã. E o assunto hoje é para as formigas de plantão. Qual é a diferença entre açúcares e adoçantes? Qual é a melhor opção para a sua saúde? Açúcares e adoçantes fazem mal ou não fazem mal? É um dilema para quem se preocupa com a saúde e uma dúvida muito grande para quem faz reeducação alimentar. A reportagem é de Vanessa Barcelo, com a nutricionista Letícia Tonini. Quem é que não deseja uma vida mais doce? O açúcar é algo tão presente na vida das pessoas que elas muitas vezes até esquecem o sabor real dos alimentos. Vilão para muitos, o açúcar possui uma série de usos e também de tipos. Hoje em dia nós temos uma diversidade de açúcar que a gente encontra em mercado, em lojinha de produtos naturais, alguns com um valor mais alto, outros mais baixo, né? Mas a gente vai começar falando hoje sobre o açúcar branco, que é um açúcar que todo mundo conhece, ele é mais comum na casa de todo mundo, né? E ele é obtido a partir do melado de cana-de-açúcar ou através do açúcar mascavo. Inicialmente ele tem uma cor marronzinha, né? A espessura um pouquinho mais grossa. Então esse açúcar ele passa por um processo de refinamento e de branqueamento. Nesse processo é alterado o sabor e a cor também desse açúcar. E também todos os nutrientes do açúcar, desse tipo de açúcar, é retirado nesse processo de química, né? Então ele acaba sendo um açúcar de alto teor calórico e baixo valor nutricional, sendo menos indicado para a nossa saúde e para o nosso consumo, certo? Depois nós temos o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é um açúcar bem bacana também, ele não passa por um processo grande de química igual o açúcar branco refinado, mas ele passa por um leve processo de branqueamento. Nesse leve processo de branqueamento não são retirados 100% dos nutrientes, então ele acaba sendo um açúcar mais indicado do que o açúcar branco refinado, certo? Bom, depois nós temos o açúcar orgânico, que é basicamente a mesma coisa que o açúcar demerara, até em relação à aparência eles são bem parecidos, porém o açúcar orgânico ele não é utilizado nenhum tipo de agrotóxico, nem pesticida, herbicida na cultivação das canas, então ele acaba sendo livre de qualquer tipo de agrotóxico, tá? Também é legalzinho para utilização. Depois nós temos o açúcar mascavo, que também é a partir da cana, e ele chega no mercado de uma forma bruta. Então quem consumiu, quem conhece já o açúcar mascavo, sabe que ele tem uma aparência marronzinha, meio úmida, né? Então ele chega ao nosso consumo sem química nenhuma, sem nenhum processo de refinamento ou branqueamento. Nesse processo que ele não passa, então acaba preservando um pouco os nutrientes, como o magnésio, o fósforo, o cálcio. Então é um açúcar bem utilizado também hoje em dia pelo pessoal. E por último nós temos o açúcar de coco, né? O açúcar de coco ele é bem natural, ele também não passa por nenhum processo químico, tá? Então preserva alguns nutrientes e além disso ele tem um índice glicêmico um pouquinho menor. Então, em consultórios, o que eu mais indico para utilização em relação ao açúcar é o açúcar mascavo e o açúcar de coco por conta desse processo químico que eles não são expostos, sendo melhor para utilização em vista dos outros. Mas você sabe como o açúcar age no nosso organismo? Quando a gente consome o açúcar na nossa corrente sanguínea, ele se converte em glicose, certo? Essa glicose, ela tem a função de fornecer energia para o trabalho celular, certo? Depois disso, quando a gente consome uma grande quantidade de açúcar, obviamente o nosso nível de glicose no sangue fica alto, certo? E aí o nosso organismo ele ativa o sistema de regulagem, onde vai ativar o pâncreas para liberar a insulina para nossa corrente sanguínea e lá captar toda essa glicose e colocar para dentro da célula para amenizar esse nível de glicose aí na nossa corrente sanguínea. Só que nessa de ficar liberando insulina o tempo inteiro, nós temos um acúmulo maior de gordura,
podendo gerar o sobrepeso, o ganho de peso e posteriormente aí um diabetes e uma resistência à insulina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a alta ingestão de açúcar, tá? Diariamente, alimentos açucarados também, ricos em carboidrato, que na nossa corrente sanguínea também vai se transformar em glicose. Então é bom sempre ter o acompanhamento de um profissional para estar adequando as quantidades. Mas entre tantas opções no mercado, qual o açúcar que contém mais nutrientes e pode ser considerado mais saudável? Os mais indicados para o consumo é o açúcar mascavo e o açúcar de coco, por não passar pelo processo de química, né? Então acaba sendo açúcares menos piores do que o açúcar branco, o açúcar refinado, só que não tem um açúcar 100% saudável que vai te ajudar no processo de perca de peso ou vai te ajudar na recuperação da saúde, tá? Todo tipo de açúcar, quando a gente consome, nosso organismo, ele entende como açúcar. Então pode ser ele menos processado ou mais processado, a gente tem que utilizar de uma forma adequada e quanto menos, melhor. Hoje em dia nós temos dois tipos de adoçante no mercado, os de origem natural e de origem artificial. De origem natural nós temos o stevia, xilitol, sorbitol e o eritritol. Aí de origem artificial nós temos uma variedade um pouquinho maior, né? Que é a sacarina, sucralose, acessulfame K, ciclamato de sódio e o aspartame. Fique atento aos adoçantes artificiais, pois a longo prazo podem causar prejuízos à nossa saúde. Os mais indicados realmente são os de origem natural, tá? Mas vai muito do paladar também do pessoal. Exemplo, o stevia, ele tem um gostinho mais amargo, então acaba fugindo um pouco do gosto brasileiro, né? Então eu sempre gosto de indicar ou o xilitol ou o eritritol. A diferença entre os dois são poucas, tá? Não tem contraindicação. A única coisa que muda é que o eritritol ele tem um teor calórico um pouco menor do que o xilitol. Mas são dois adoçantes que eu gosto bastante e que eu sempre faço a indicação em consultório. O ideal é você se adaptar ao sabor natural dos alimentos e por isso usar cada vez menos opções adoçantes. Mas se você consome algum tipo de adoçante, saiba que tem opções melhores que o convencional, que é a sucralose, e que a gente normalmente encontra nos mercados. E todo mundo acaba usando um pouquinho para evitar uma caloria extra ou por questões de saúde. A utilização de adoçantes artificiais, na verdade, ativa uma rede de sistema neural sinalizando uma restrição alimentar, o que pode gerar, sim, uma compulsão alimentar. E essa compulsão alimentar faz com que a pessoa tenha uma ingestão calórica maior no dia, tá? Podendo aí reter um pouquinho mais de peso. E os adoçantes artificiais, ele não se limita a só esse prejuízo na nossa saúde. Pode dar também náuseas, dor de cabeça, problemas no intestino, problemas na tireoide por conta da substância agir na absorção de iodo pela tireoide. Então eles realmente causam prejuízo na nossa saúde e devem ser evitados. E qual seria o vilão para a nossa saúde? Então, adoçante vilão, ele é o de origem artificial e geralmente aspartame, ciclamato de sódio e o acessulfame K são os piores, porque eles agem muito na memória. Se você faz a utilização de um adoçante e ele é de origem artificial, você consome esse adoçante a longo prazo, lá na frente você pode ter vários problemas de memória. Ele aumenta também o estresse oxidativo no cérebro, ele pode te dar algum problema hepático, problemas renais, impede a absorção 100% dos nutrientes que a gente está consumindo. Então todo tipo de adoçante artificial ele deve ser evitado e a gente consegue evitar o uso, né, do adoçante artificial sempre lendo o rótulo daquele produto que a gente está obtendo. Então, se for no mercado, vai comprar um adoçante ou vai utilizar algum adoçante, sempre lê a composição, do que é composto aquele produto que você está comprando. Se tiver ciclamato de sódio, aspartame, acessulfame K, tenta evitar, tenta procurar outra marca, de preferência os de origem natural. Fique ligado nas dicas da nutricionista.
Para quem não é acostumado com a utilização de adoçantes de origem natural ou é acostumado com o açúcar, primeiro eu gosto de ir reduzindo a quantidade de açúcar que a pessoa consome durante o dia, né? Se consome cafezinho, sempre com açúcar branco, açúcar refinado várias vezes durante o dia, tenta reduzir a quantidade de açúcar que coloca no café. Depois vamos passar para um açúcar menos pior, né? Passar para um açúcar mascavo, um açúcar de coco. Vai tirando de pouquinho, porque se a pessoa tira drasticamente, ela sente. E se ela sente, ela vai voltar ao consumo do açúcar branco normal e pior, vai voltar a consumir muito mais. Então vai tirando de forma gradual, que a hora que vê já tá sem nada, que é o ideal mesmo, né? Tá consumindo ali o cafezinho puro, que ele tem os benefícios dele, mas consumido puro ou com os adoçantes de origem natural. Passou pro açúcar mascavo, o açúcar de coco, tenta reduzir também a quantidade, porque nenhum tipo de açúcar é 100% bom, né? E aí depois tem de passar pros adoçantes. E fuja dos adoçantes de origem artificial, sempre de origem natural e também em quantidade moderada. Toda a nossa vida tem que ter moderação. Agora atenção! As últimas pesquisas mostram que mais de 60% dos brasileiros consomem mais açúcares e calorias do que o recomendado. Portanto, cortar apenas os açúcares adicionados aos alimentos pode não ser suficiente para melhorar sua saúde. Você precisa adotar uma dieta equilibrada, caprichar na sua atividade física e, assim, aumentar a queima de calorias excedentes. O programa Simples Assim terminou, mas você que nos acompanha já sabe, ele também é feito por você. Mande sugestões para a nossa web e-mail tvcamara@camaratupa.sp.gov.br. Acompanhe também a nossa fanpage lá no Facebook. O endereço é facebook.com/tvcamara.simplesassim. E o programa da próxima semana já começou a ser preparado e te espera com muitas novidades. Tchauzinho e até a próxima semana. The picture's gone. This place was home before you left. All my hopes, all my dreams. Tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky, but tears remain under my eyes. Haven't seen her since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to.